Você já passou por uma situação tão difícil que pensou que nunca conseguiria se recuperar? E se eu te disser que o que você considera o pior momento da sua vida pode ser exatamente o que vai te levar à sua maior transformação? Hoje eu vou revelar a verdade que ninguém te conta. Todo mal, toda dor e toda rejeição podem, sim, ser revertidos para o seu bem. E o melhor, você está mais perto disso do que imagina. Superar traumas é um dos desafios mais difíceis que qualquer pessoa pode enfrentar. Quando estamos no meio de uma experiência traumática, parece impossível imaginar que algo de bom possa surgir disso. A dor é intensa, e a sensação de perda ou desespero muitas vezes nos paralisa. Mas a verdade que ninguém te conta é que, com o tempo e o devido cuidado, os traumas que enfrentamos podem se tornar fontes de força. Eles têm o potencial de nos ensinar lições valiosas sobre resiliência, autoconhecimento e sobre o que realmente importa na vida. Aquilo que parece ser o fim de tudo, na verdade, pode marcar o início de uma jornada de superação e crescimento. O impacto positivo de um trauma nem sempre é visível de imediato. Leva tempo, paciência e muitas vezes ajuda profissional para processar a dor. No entanto, conforme você avança no caminho da cura, começa a perceber que o trauma te forçou a desenvolver uma nova perspectiva. Talvez tenha te mostrado o quão forte você realmente é ou tenha te feito reavaliar suas prioridades. Com o tempo, o que antes era uma ferida aberta começa a cicatrizar, e você percebe que, de alguma forma, o trauma te moldou para ser uma pessoa mais forte, mais sábia e mais resiliente. A dor não desaparece completamente, mas a maneira como você lida com ela é transformada. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas e realizadas no mundo enfrentaram grandes traumas em suas vidas. O que as diferencia é a capacidade de transformar a adversidade em combustível para o crescimento. Elas não permitiram que o trauma as definisse ou limitasse seus sonhos. Pelo contrário, usaram suas experiências dolorosas como motivação para alcançar seus objetivos e ajudar outras pessoas. O trauma, quando processado de forma saudável, pode se tornar a base sobre a qual você constrói uma vida de propósito e significado. Ao reconhecer que suas cicatrizes fazem parte de quem você é, você transforma a dor em uma ferramenta de poder. A superação do trauma não é linear, e cada pessoa tem seu próprio ritmo de cura. Mas uma coisa é certa: quando você se permite passar pelo processo de cura, sem ignorar ou suprimir o que aconteceu, o impacto a longo prazo pode ser surpreendentemente positivo. Você emerge dessa experiência mais forte, mais autêntico e com uma compreensão profunda de quem você é. E acima de tudo, você desenvolve uma nova perspectiva sobre a vida, percebendo que o trauma não foi em vão. Ele te trouxe até aqui e te ajudou a se tornar a pessoa que você é hoje. Agora que falamos sobre como superar traumas pode nos moldar para algo melhor a longo prazo, que tal explorar a ideia de que algumas perdas, mesmo as mais dolorosas, podem ser o empurrão que precisávamos para abrir espaço para novas oportunidades? No próximo tema, vamos mergulhar na importância de aceitar as perdas como parte do processo de crescimento. Quando perdas abrem espaço para novos começos, perdas são inevitáveis na vida, e elas podem deixar uma sensação de vazio que parece insuportável. Seja a perda de um relacionamento, um emprego, ou até de um ente querido, o impacto é profundo e nos obriga a enfrentar mudanças que nunca escolhemos. Mas aqui está algo que poucas pessoas dizem: as perdas, por mais devastadoras que sejam, podem abrir espaço para novos começos. Parece difícil acreditar quando estamos no meio da dor, mas o que você perde agora pode estar criando espaço para algo novo, algo que você jamais imaginou ser possível enquanto estava preso ao que acabou de perder. Quando algo ou alguém sai da sua vida, seja por escolha ou por circunstâncias além do seu controle, é natural sentir que tudo perdeu o sentido. Mas com o tempo, você pode perceber que aquela perda foi, na verdade, o início de um processo de transformação. Talvez aquele emprego que você perdeu não estivesse te fazendo feliz, ou aquele relacionamento estivesse te impedindo de crescer. Ao deixar ir o que já não serve, você cria espaço para novas experiências, novas pessoas, novas oportunidades. A perda se transforma em uma espécie de catalisador para a mudança, e no fim das contas, pode ser exatamente o que você precisava para se reinventar. É claro, isso não significa que o processo seja fácil ou que você deva minimizar a dor. Pelo contrário, aceitar a perda e permitir-se sentir o luto é uma parte crucial do processo de cura. Mas enquanto você navega por essa fase, lembre-se de que o fim de uma coisa muitas vezes marca o começo de outra. Com o tempo você começa a perceber que, sem aquela perda,
você talvez nunca tivesse se aberto para as novas possibilidades que surgiram. O que parecia uma porta se fechando, na verdade, foi a vida te empurrando para novas direções que você nem sabia que precisava. E é aí que reside a verdade sobre as perdas. Elas criam o espaço necessário para que você cresça e evolua. Quando algo sai da sua vida, isso te força a olhar para o que resta, a se reinventar e a buscar novas soluções. As perdas nos desafiam, mas também nos libertam das amarras do que já não faz sentido. Elas nos empurram para frente, nos obrigando a encontrar forças dentro de nós que talvez nunca soubéssemos que existiam. E quando esse novo começo finalmente aparece, você olha para trás e percebe que a perda foi, na verdade, o primeiro passo em direção a algo muito maior. Agora que discutimos como as perdas podem abrir caminho para novos começos, vamos explorar uma outra ideia fundamental. As dificuldades que enfrentamos podem ser uma verdadeira academia para nossa resiliência. No próximo tema, vamos descobrir como as adversidades, embora dolorosas, fortalecem nossa capacidade de enfrentar o que está por vir. Como as dificuldades podem fortalecer sua resiliência. As dificuldades da vida, por mais dolorosas e desafiadoras que sejam, têm uma função que muitas vezes ignoramos. Elas nos fortalecem. Quando enfrentamos situações difíceis, nosso primeiro instinto pode ser fugir ou tentar evitar a dor, mas é justamente passando por essas adversidades que descobrimos do que realmente somos feitos. A resiliência, a capacidade de se recuperar e continuar após uma queda, não surge nos momentos de facilidade, mas sim nas batalhas mais intensas. Cada vez que você enfrenta um obstáculo e escolhe seguir em frente, está fortalecendo sua resiliência. É como um músculo que precisa ser exercitado para se tornar mais forte. As dificuldades nos forçam a sair da nossa zona de conforto. Elas nos colocam em situações em que somos desafiados a encontrar soluções, a pensar de forma criativa e muitas vezes a repensar nossas prioridades. Quando estamos diante de uma crise, descobrimos novas maneiras de lidar com problemas. Desenvolvemos habilidades que antes não tínhamos e aprendemos a confiar em nossa capacidade de superação. E embora o processo seja difícil, o que ganhamos no final é uma força interior que não pode ser destruída. A vida não se trata de evitar as tempestades, mas de aprender a navegar por elas, sabendo que cada desafio vencido nos torna mais preparados para o próximo. Muitas vezes nos surpreendemos com a nossa própria capacidade de recuperação. Aquilo que parecia impossível de suportar acaba se tornando um ponto de virada, um momento em que descobrimos que somos mais fortes do que pensávamos. Cada dificuldade superada é uma prova de que podemos lidar com mais do que imaginávamos. Com o tempo, ao acumularmos experiências de superação, a resiliência se torna parte do nosso caráter, nos tornando menos vulneráveis aos desafios futuros. Isso não significa que a dor desaparece ou que os problemas se tornam fáceis de lidar, mas sim que ganhamos uma nova perspectiva sobre o que podemos enfrentar e vencer. E a verdade é que as dificuldades, por mais cruéis que pareçam, têm o poder de nos moldar para o sucesso. Elas nos ensinam a ter paciência, a confiar no processo e a acreditar que, independentemente das circunstâncias, somos capazes de nos levantar. Quanto mais enfrentamos adversidades, mais nos fortalecemos para os desafios maiores que virão. E esse é o ciclo natural da vida. Cada dificuldade nos prepara para a próxima. A resiliência é construída tijolo por tijolo, e quanto mais você se expõe a essas situações desafiadoras, mais inabalável você se torna. Agora que entendemos como as dificuldades podem ser a chave para fortalecer nossa resiliência, vamos dar um passo adiante. Vamos falar sobre um tipo específico de rejeição que pode nos surpreender com seus benefícios ocultos, a rejeição. No próximo tema, vamos explorar como o não que você recebe pode ser o caminho para conquistas maiores. Como a rejeição pode levar a conquistas maiores. A rejeição, embora dolorosa no momento em que acontece, muitas vezes é uma das forças mais poderosas para nos levar a conquistas maiores. Quando ouvimos um não, seja em um relacionamento, no trabalho ou em qualquer outra área da vida, nosso primeiro impulso é achar que falhamos. No entanto, o que a maioria das pessoas não percebe é que a rejeição pode ser o primeiro passo para abrir portas muito maiores. O não que você ouve hoje pode estar te empurrando para um caminho mais alinhado com seus verdadeiros objetivos, ainda que você não consiga ver isso de imediato. O sucesso muitas vezes nasce exatamente das rejeições que enfrentamos. Um exemplo claro disso é o mundo dos negócios. Quantos empreendedores não ouviram não várias vezes antes de conseguir o investimento ou a oportunidade que mudaria tudo?
Cada rejeição que eles enfrentaram serviu para refinar suas ideias, melhorar suas propostas e fortalecer sua determinação. Sem aqueles nãos, talvez eles nunca tivessem chegado ao nível de excelência necessário para alcançar o sucesso. A rejeição é, portanto, uma forma de feedback poderoso. Ela não está te dizendo que você não é bom o suficiente, está te mostrando que ainda precisa ser ajustado, te preparando para algo muito maior. Além disso, a rejeição te força a buscar alternativas e explorar caminhos que você talvez nunca considerasse. Quando algo não sai como planejado, somos obrigados a pensar fora da caixa, a encontrar novas soluções e, muitas vezes, a redirecionar nossos esforços para uma direção que acaba sendo muito mais frutífera. O não pode te empurrar para longe de um caminho que não era ideal e te guiar para um terreno muito mais fértil. E o melhor de tudo, ao passar por essas rejeições e encontrar uma nova rota, você sai da experiência mais forte, mais resiliente e muito mais preparado para as oportunidades que estão por vir. E claro, a rejeição tem o poder de fortalecer a nossa paciência e persistência. Quando somos rejeitados e escolhemos continuar tentando, estamos construindo uma força interior que nos diferencia dos outros. A maioria das pessoas desiste após algumas tentativas fracassadas, mas aqueles que conseguem transformar a rejeição em motivação são os que eventualmente alcançam grandes conquistas. No fim, o que a rejeição faz é testar sua determinação. Se você está disposto a seguir em frente, apesar dos nãos, estará cada vez mais perto das conquistas que realmente importam. Agora que vimos como a rejeição pode ser um trampolim para conquistas maiores, vamos falar sobre o lado oculto dos desafios. Afinal, eles não apenas moldam nossas habilidades, mas também nosso caráter. No próximo tema, vamos explorar como os desafios da vida moldam quem você realmente é. O lado oculto dos desafios. Como eles moldam seu caráter. Os desafios da vida não são apenas obstáculos a serem superados. Eles têm um lado oculto e poderoso. Moldam nosso caráter. Quando você enfrenta dificuldades, especialmente aquelas que parecem insuportáveis, algo dentro de você começa a mudar. Você pode não perceber no momento, mas cada adversidade está esculpindo sua personalidade, fortalecendo suas convicções e refinando sua resiliência. Os desafios, por mais dolorosos que sejam, são verdadeiros mestres que nos ensinam lições profundas sobre quem realmente somos. Eles nos forçam a enfrentar nossas limitações, a encontrar forças que não sabíamos que tínhamos, e a crescer de formas que nunca imaginamos. Pense em como você se sentiu após superar um grande desafio no passado. Naquele momento, você provavelmente não tinha certeza de como ou se conseguiria superá-lo. No entanto, ao passar por ele, você não apenas aprendeu a lidar com a situação, mas também descobriu uma nova versão de si mesmo. Esses momentos revelam um tipo de força interior que só pode ser encontrado nas situações difíceis. Com cada desafio superado, seu caráter é forjado, sua paciência é testada, e sua capacidade de enfrentar futuros obstáculos se torna mais forte. É como se cada dificuldade fosse uma pedra que esculpe a escultura de quem você está destinado a ser. Além disso, os desafios têm uma forma única de nos ensinar lições que talvez nunca aprenderíamos em tempos de facilidade. Eles nos obrigam a questionar nossas crenças, a rever nossos padrões e a nos reinventar quando necessário. Quando a vida nos coloca em situações de pressão, somos forçados a tomar decisões difíceis, e essas decisões moldam nosso caráter. As dificuldades podem revelar partes de nós que nem sabíamos que existiam, nossa coragem, nossa capacidade de amar em tempos difíceis, e nossa perseverança em momentos de incerteza. É nesses momentos que nosso verdadeiro caráter é revelado, e a cada desafio superado, emergimos mais sábios e mais conscientes de nós mesmos. Por fim, os desafios nos ensinam algo essencial sobre a vida. Ela não se trata apenas de sucesso ou fracasso, mas do processo de aprender e evoluir continuamente. Cada dificuldade que você enfrenta não é apenas uma prova das suas capacidades, mas uma oportunidade de se transformar em uma versão mais madura, equilibrada e consciente de si. E quando você olha para trás, para todos os desafios que já enfrentou, pode ver claramente como cada um deles contribuiu para moldar a pessoa que você é hoje. Seu caráter foi esculpido não apenas pelas vitórias, mas também pelas derrotas e principalmente pela forma como você escolheu lidar com elas. Agora que entendemos como os desafios moldam nosso caráter e nos revelam quem realmente somos, vamos falar sobre como superar os traumas da vida e transformá-los em algo positivo a longo prazo.
No próximo tema, vamos explorar como os traumas podem ter um impacto positivo que você talvez nunca tenha imaginado. Superação de traumas. O impacto positivo a longo prazo. Superar traumas é um dos maiores desafios emocionais que uma pessoa pode enfrentar, e o impacto do trauma muitas vezes parece durar para sempre. O que poucas pessoas sabem ou se dão conta é que os traumas, por mais devastadores que sejam, podem ter um impacto positivo a longo prazo. Embora o processo de cura seja longo e doloroso, ele também oferece a oportunidade de crescimento profundo. O trauma nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos, a enfrentar partes de nossa psique que muitas vezes tentamos evitar, e com o tempo, esse enfrentamento gera transformação. As feridas emocionais podem se tornar fontes de força, resiliência e sabedoria. Quando estamos no meio de uma situação traumática, é difícil acreditar que algo de bom pode surgir disso. Mas à medida que o tempo passa e você começa a processar o que aconteceu, pode perceber que o trauma trouxe mudanças que nunca imaginou. Talvez tenha aprendido mais sobre quem você realmente é, ou talvez tenha desenvolvido uma empatia e compaixão que antes não tinha. O trauma, paradoxalmente, pode abrir portas para uma nova visão de mundo, onde você se torna mais consciente de suas emoções e mais capaz de lidar com as adversidades que a vida traz. O que parecia ser o fim do caminho, muitas vezes, acaba se transformando em um novo começo. Superar traumas não significa esquecer ou ignorar o que aconteceu, mas sim aprender a viver com as cicatrizes de uma forma que te fortaleça. Cada passo no processo de cura é uma vitória, e cada pequena conquista contribui para o fortalecimento da sua autoestima e confiança. Quando você começa a ver o progresso, percebe que o trauma não te define, mas faz parte da sua história de superação. Isso te dá um poder imenso, porque você entende que se foi capaz de superar aquilo, será capaz de enfrentar qualquer coisa que a vida coloque no seu caminho. É como se o trauma te fornecesse uma armadura emocional, tornando você mais forte do que antes. O impacto positivo de superar um trauma vai além do fortalecimento pessoal. Ele também pode te inspirar a ajudar os outros que passam por situações semelhantes. Muitas pessoas que enfrentam traumas profundos acabam se tornando líderes, mentores e fontes de apoio para outras pessoas em suas jornadas de cura. A experiência traumática, quando superada, não só transforma sua vida, mas pode transformar a vida de outros ao seu redor. E de certa forma, isso é o que torna o trauma uma ferramenta poderosa de crescimento. Ele te conecta a uma comunidade de pessoas que, como você, enfrentaram o sofrimento e escolheram usar essa experiência para fazer o bem. Transição. Agora que falamos sobre o impacto positivo a longo prazo que a superação de traumas pode ter, que tal explorarmos o poder do tempo em si? Como o tempo, por mais difícil que seja aceitar, pode ser o maior aliado na transformação do mal em bem. Vamos falar sobre isso no próximo tema. O papel do tempo na reversão do mal em bem. O tempo é, sem dúvida, um dos maiores aliados na transformação do mal em bem. Embora no calor do momento os desafios e as adversidades pareçam insuportáveis, o tempo tem uma maneira única de suavizar a dor e trazer clareza. A frase "o tempo cura tudo" pode soar clichê, mas contém uma verdade profunda. À medida que o tempo passa, você ganha perspectiva. O que inicialmente parece um golpe devastador, com o tempo, revela-se como uma parte necessária do seu crescimento e aprendizado. Muitas vezes, o tempo é o único fator que nos permite ver que o mal que enfrentamos tem um propósito maior. O tempo também nos dá a oportunidade de reavaliar o que realmente importa. Quando estamos no meio de uma crise, tudo parece urgente e impossível de suportar. Mas à medida que o tempo avança, as emoções se acalmam, e começamos a perceber que nem tudo é tão definitivo quanto parecia. O que inicialmente parecia ser um fim pode, na verdade, ser o começo de algo novo e melhor. O tempo nos ensina a ter paciência, a confiar no processo de cura e a permitir que a vida siga seu curso. Ele nos dá espaço para refletir, aprender e, acima de tudo, crescer a partir das experiências difíceis. Outro aspecto importante do papel do tempo na reversão do mal em bem é a capacidade de nos permitir ver as lições escondidas nas adversidades. No momento em que estamos passando por uma situação difícil, é comum ficarmos presos na dor e no sofrimento. Mas, com o passar do tempo, começamos a entender que cada desafio traz consigo uma lição valiosa. Essas lições podem ser sobre nós mesmos, sobre as pessoas ao nosso redor ou sobre a vida em geral. O tempo nos permite processar essas experiências e transformar a dor em sabedoria.
Com essa nova perspectiva, podemos usar o que aprendemos para evitar erros futuros e para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Por fim, o tempo nos dá a oportunidade de curar não apenas nossas feridas emocionais, mas também nossos relacionamentos e nossa visão de mundo. Muitas vezes, o que parecia uma traição ou uma perda irreparável, com o tempo, se transforma em algo que você é capaz de perdoar, superar e eventualmente até agradecer. O tempo nos permite entender que os momentos de dor e sofrimento são temporários, e que há sempre uma luz no fim do túnel. Com paciência e perseverança, o tempo transforma até mesmo os piores momentos em oportunidades de crescimento e transformação pessoal. Agora que vimos como o tempo tem um papel fundamental na cura e na reversão do mal em bem, vamos explorar uma verdade ainda mais poderosa: como as piores situações muitas vezes abrem caminho para as melhores oportunidades. No próximo tema, vamos mergulhar no poder das crises como catalisadores de grandes mudanças. Como as piores situações abrem caminho para as melhores oportunidades, as piores situações que enfrentamos na vida muitas vezes parecem insuportáveis e nos deixam sem esperança. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Essas situações tão dolorosas e difíceis podem ser a porta de entrada para as maiores oportunidades da sua vida. Quando tudo parece estar desmoronando, pode ser o momento em que o universo está te preparando para algo muito maior e melhor do que você poderia imaginar. É nos momentos mais desafiadores que somos forçados a nos reinventar, a pensar fora da caixa e a descobrir novas possibilidades que estavam escondidas atrás da nossa zona de conforto. Muitas histórias de sucesso começaram em meio a grandes crises. Pessoas que perderam empregos, relacionamentos ou passaram por falências e tragédias acabaram descobrindo novos caminhos, justamente porque foram forçadas a buscar soluções diferentes. A crise cria um espaço de oportunidade, um ponto de ruptura que te empurra para explorar territórios inexplorados. O que parecia ser o fim se transforma em um novo começo, e essa é a beleza das adversidades. Elas nos obrigam a encontrar forças, habilidades e oportunidades que não teríamos descoberto em tempos de facilidade. Quando a situação parece mais escura, muitas vezes é aí que a luz começa a brilhar. Além disso, quando estamos em uma situação difícil, somos obrigados a redefinir nossas prioridades. Muitas vezes as crises nos forçam a enxergar o que realmente importa e o que estamos dispostos a fazer para alcançar nossos objetivos. E é exatamente nesse ponto que as oportunidades surgem. Ao sermos empurrados para fora de nossas rotinas confortáveis, começamos a perceber novas possibilidades que antes eram invisíveis. Talvez um novo emprego, uma nova forma de trabalhar ou até mesmo uma mudança de carreira apareçam em um momento em que tudo parecia perdido. Essas oportunidades estavam lá o tempo todo, mas foi a crise que te abriu os olhos para elas. O segredo está em não se deixar paralisar pelo medo ou pela dor do momento. É natural sentir-se perdido ou desmotivado quando as coisas parecem desmoronar, mas é importante lembrar que muitas vezes é preciso desconstruir algo para que um novo e melhor possa ser construído. As piores situações são como uma tempestade que limpa o terreno para que algo novo floresça. Quando você encara uma adversidade com a mentalidade de que ela está criando espaço para o novo, você se abre para possibilidades que podem mudar sua vida. E quando essa mudança acontece, você olha para trás e percebe que foi justamente aquele momento de crise que te levou aonde você está. Agora que vimos como as crises podem ser portas para oportunidades inesperadas, é hora de entender um componente essencial para aproveitar esses momentos: a persistência. No próximo tema, vamos discutir por que persistir, mesmo nos momentos mais difíceis, é a chave para transformar o mal em bem e alcançar o sucesso. A importância da persistência nos momentos de adversidade. Quando enfrentamos adversidades, a primeira reação que muitos de nós temos é querer desistir. A dor, a frustração e o sentimento de impotência podem nos fazer questionar se vale a pena continuar. No entanto, a persistência é uma das qualidades mais importantes para transformar o mal em bem. Nos momentos de maior dificuldade, é a sua capacidade de continuar, de colocar um pé à frente do outro, que faz toda a diferença. Aqueles que persistem, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, são os que acabam colhendo os frutos mais doces da vida. A persistência, especialmente em momentos de crise, tem um efeito transformador. Quando você se recusa a desistir, mesmo diante dos maiores obstáculos, algo dentro de você muda. Você começa a desenvolver uma força interior que só pode ser construída na adversidade.
Cada vez que você decide continuar, apesar dos desafios, você está fortalecendo não apenas suas habilidades, mas também sua resiliência emocional. Persistir não significa ignorar as dificuldades ou fingir que a dor não existe, significa enfrentá-las de cabeça erguida, sabendo que no final, o esforço valerá a pena. Além disso, a persistência cria um efeito cumulativo. Imagine cada vez que você enfrenta uma adversidade como se estivesse plantando uma semente. No começo pode não parecer que está acontecendo muita coisa, mas com o tempo, essas sementes começam a crescer. Persistir nos momentos difíceis é como regar essas sementes, permitindo que floresçam. O sucesso não acontece de uma vez só, ele é construído sobre uma série de pequenas vitórias, muitas das quais só se tornam visíveis depois de muita insistência. Quanto mais você persiste, mais perto fica de transformar uma situação difícil em uma oportunidade. A verdadeira mágica da persistência é que ela te coloca em uma posição única, a de nunca perder. Quando você continua tentando, mesmo quando o caminho parece difícil, você não está apenas aumentando suas chances de sucesso, mas também acumulando experiências, aprendizados e habilidades que irão te preparar para desafios futuros. A persistência te transforma em uma pessoa mais forte, mais sábia e mais preparada. Cada tentativa é uma oportunidade de crescimento. E o mais incrível é que muitas vezes, o sucesso vem justamente quando você está prestes a desistir. Por isso, continuar é tão crucial. Transição. Agora que entendemos a importância da persistência para superar os momentos mais difíceis, vamos falar sobre algo que muitas vezes vemos de maneira negativa, mas que pode ser transformador: a rejeição. No próximo tema, exploraremos como a rejeição, por mais dolorosa que seja, pode te impulsionar para conquistas ainda maiores. Como a rejeição pode levar a conquistas maiores. A rejeição é uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou em nossas ambições pessoais, ouvir um não pode nos fazer questionar nossa capacidade, nosso valor e até mesmo nosso propósito. No entanto, a rejeição pode ser o combustível necessário para nos impulsionar a conquistas maiores. Muitas vezes, a porta que se fecha é a que nos obriga a procurar novas janelas, aquelas que sem a rejeição, jamais teríamos notado. O que ninguém te conta é que por trás de cada não pode estar escondido o empurrão que você precisa para alcançar um sim muito maior e mais significativo. A rejeição tem o poder de te fazer reavaliar suas escolhas e estratégias. Quando algo não sai como planejado, é uma oportunidade de ajustar o curso. Talvez você tenha sido rejeitado em um emprego dos sonhos, ou tenha tido um projeto recusado. Ao invés de ver isso como um sinal de fracasso, encare como um convite para melhorar. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer de diferente? Onde posso melhorar minhas habilidades? A rejeição oferece esse momento de pausa, onde você pode refletir sobre o que precisa ser ajustado para se tornar ainda mais preparado. Com o tempo, essas pequenas melhorias e ajustes podem te levar a um sucesso muito maior do que o inicialmente imaginado. Além disso, a rejeição é um teste de determinação. Quantas histórias de sucesso você já ouviu de pessoas que enfrentaram inúmeras rejeições antes de finalmente alcançarem suas metas? J.K. Rowling foi rejeitada por várias editoras antes de Harry Potter ser publicado. Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de voltar e revolucionar a Apple. Esses exemplos mostram que a rejeição não é o fim, mas sim parte do processo. Quem persiste diante do não se fortalece. Cada rejeição te aproxima mais do sucesso, porque a cada não você fica mais experiente, mais focado e mais resiliente. E quando o sim finalmente chega, ele é muito mais doce e recompensador. Por fim, a rejeição tem um aspecto libertador. Quando você é rejeitado, muitas vezes é empurrado para fora de sua zona de conforto. Isso te obriga a explorar novas possibilidades, a considerar caminhos que nunca antes havia imaginado. O não pode ser a chave que te liberta de uma rota que não era realmente para você, abrindo caminho para algo muito mais alinhado com seus verdadeiros sonhos e talentos. A rejeição te dá a chance de reconstruir, repensar e redescobrir o que realmente te motiva. E é nessa liberdade que as maiores conquistas costumam surgir. Agora que vimos como a rejeição pode, na verdade, nos empurrar para novas e maiores conquistas, vamos explorar outro aspecto transformador das crises e dificuldades: como elas têm o poder de redefinir nossas vidas. No próximo tema falaremos sobre como as crises pessoais podem ser oportunidades para você redefinir quem você é e o que deseja da vida.
Como as crises pessoais podem redefinir sua vida? As crises pessoais são momentos de grande turbulência, em que tudo o que conhecemos parece estar fora de controle. Seja uma crise financeira, emocional ou uma grande mudança inesperada, esses momentos testam nossa capacidade de lidar com o caos e a incerteza. Porém, o que muitas vezes não percebemos no meio da tempestade é que essas crises podem nos dar a oportunidade de redefinir quem somos. Quando tudo desmorona, é como se tivéssemos a chance de reconstruir do zero, e essa reconstrução pode nos levar a uma vida muito mais alinhada com nossos valores e sonhos. Crises são como um reset forçado, permitindo que você reflita sobre o que realmente importa. Quando você está no meio de uma crise, a sensação de perda pode ser esmagadora. Você sente que está perdendo o controle e que nada faz sentido. Mas à medida que você começa a navegar por esses tempos difíceis, percebe que a crise força você a tomar decisões importantes. Ela te empurra a reconsiderar suas escolhas, seu estilo de vida e até mesmo seus relacionamentos. De repente, as coisas que antes eram prioridade podem não parecer mais tão importantes, e novas prioridades surgem. É nesse momento de vulnerabilidade e incerteza que você encontra clareza sobre o que realmente deseja para a sua vida. A crise redefine seus objetivos, suas metas e te mostra um caminho mais verdadeiro. Muitas pessoas que enfrentam grandes crises acabam dizendo que, de certa forma, foi o melhor que poderia ter acontecido. Isso porque, quando você é desafiado a enfrentar o caos, você começa a se conhecer de uma maneira muito mais profunda. As crises nos tiram do piloto automático, nos obrigando a refletir sobre quem realmente somos e o que queremos. Você começa a perceber que talvez estivesse vivendo de acordo com as expectativas de outras pessoas, ou seguindo um caminho que não era seu. Ao passar pela crise e sobreviver a ela, você emerge com uma nova perspectiva sobre a vida e uma nova força interior. Você não apenas sobrevive, mas também cresce e se transforma. Por fim, as crises têm o poder de te preparar para o futuro. Elas te ensinam lições valiosas sobre resiliência, paciência e adaptabilidade. Quando você enfrenta uma crise e a supera, percebe que é capaz de lidar com muito mais do que imaginava. E esse conhecimento te dá confiança para encarar futuros desafios de maneira mais tranquila e centrada. O que antes parecia intransponível agora se torna apenas mais uma parte da sua jornada de crescimento. Cada crise pessoal que você enfrenta é uma oportunidade de redefinir sua vida e se aproximar ainda mais da pessoa que você deseja ser. Agora que vimos como as crises pessoais podem redefinir quem você é e o que você deseja da vida, vamos falar sobre como enxergar oportunidades mesmo em meio às maiores tempestades. No próximo tema vamos explorar como, mesmo nas piores circunstâncias, sempre existem chances de crescimento e transformação. Ao longo deste vídeo, exploramos como os momentos mais difíceis, dolorosos e desafiadores podem, de fato, ser os catalisadores para as maiores transformações em nossas vidas. Falamos sobre como as crises pessoais, a rejeição, as perdas e os traumas, por mais devastadores que sejam, podem abrir portas para novas oportunidades, redefinir nossa visão de mundo e fortalecer nossa resiliência. Quando enfrentamos o caos e a adversidade, somos forçados a crescer, a olhar para dentro e a encontrar forças que muitas vezes desconhecíamos. E é nesse processo que o mal que nos acontece pode, com o tempo e com a mentalidade certa, ser revertido para o nosso bem. Tudo que parece ser o fim é, na verdade, uma oportunidade para um novo começo. Seja através da persistência, da aceitação do tempo como um aliado ou da reavaliação das nossas prioridades, vimos que cada crise, cada dificuldade, traz consigo lições ponderosas. O segredo está em como escolhemos reagir a esses momentos. Se enfrentarmos os desafios com coragem e abertura, descobrimos que o que parecia uma tragédia pode, na verdade, ser o trampolim para algo maior e mais significativo. Então, a próxima vez que você se deparar com uma situação difícil, lembre-se, esse momento de dor pode estar preparando você para algo muito melhor. O mal pode, sim, ser transformado em bem. Cabe a você persistir, acreditar e usar cada obstáculo como uma chance de se reinventar e se fortalecer. O que o futuro reserva pode ser ainda maior do que você imagina. Se você gostou deste conteúdo e acredita que ele pode ajudar mais pessoas a enxergarem os desafios com uma nova perspectiva, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.